Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque faltam poucos dias para o início do Campeonato Paraense e no vídeo de hoje vou trazer as prováveis escalações tanto do Paysandu quanto do Clube do Remo para a primeira rodada do Parazão. O Paysandu estreia no sábado contra o Santa Rosa, já o Leão estreia no domingo contra o Canaã. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se inscreva no canal, deem like no vídeo, acione as notificações. Essa temporada vai ser muito importante, vai ser a primeira temporada aqui do canal. O canal foi criado há pouco mais de 3 meses. E aqui, como eu disse, tratamos sobre futebol paraense. Vou trazer vários vídeos, análise de jogos, análise de jogadores, mercado, enfim. Uma infinidade de assuntos, todos relacionados com o nosso futebol. Então, se você não está inscrito no canal, te convido a acompanhar esse vídeo e no final do vídeo, se inscreva. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Vamos começar pelo Paysandu. Provavelmente, falando taticamente, o Hélio dos Anjos vai colocar contra o Santa Rosa no sábado o Paysandu no 4-3-3. É a formação tática preferida do Hélio dos Anjos desde que ele assumiu o papão. 90% dos jogos que ele fez no comando do Bicolor foi no 4-3-3, na Série C desde que ele pegou, no quadrangular final também, exceto no jogo lá em Manaus contra o Amazonas, que o Paysandu entrou no 4-4-2, no restante dos jogos foi no 4-3-3. No jogo treino em Barcarena, 4-3-3. No amistoso na Curuzu na última segunda-feira contra a Tuna Luso Brasileira, 4-3-3. Então o Paysandu vai entrar, provavelmente vai entrar em campo no 4-3-3. Vamos agora para o campinho, só para a gente avaliar a provável escalação do Paysandu. O Paysandu tem uma série de desfalques. Lesionados, tem o Diogo Silva, tem o Lucas Maia, zagueiro, Jefferson, lateral esquerdo, que é o único lateral esquerdo de ofício do Paysandu desse elenco. Então o Paysandu precisa ir ao mercado para contratar um lateral esquerdo de qualidade. Você também tem o desfalque do Robinho, do Vinícius Leite. Você não pode contar com o Nicolas, porque o Nicolas ainda não aparece registrado no bid da CBF, então o Paysandu não pode contar com ele. O Wesley Garcia esqueceu sua certidão de nascimento na Venezuela, já mandaram um SEDEX internacional para buscar esse documento para chegar aqui, então ele não pode ser registrado no bid da CBF enquanto não chegar esse documento. Então o Paysandu tem uma série de desfalques. Então eu vou colocar aqui uma provável escalação do Paysandu. O Paysandu deve ir com Matheus Nogueira no gol, uma vez que o Diogo Silva, que para mim vai ser o goleiro titular do Paysandu na temporada, mas ele está indisponível pela lesão, então o Matheus Nogueira será o titular. A defesa, a mesma que jogou no amistoso contra a Tuna Luz Brasileira, Edilson, Wanderson, Carlão e Brian. Lembrando que na lateral esquerda nós não temos o Jefferson, que está lesionado, então o Brian, que é lateral direito de ofício, jogou o amistoso contra a Tuna na lateral esquerda e deve ser o lateral esquerdo. Inclusive, enquanto o Paysandu não contratar um outro lateral esquerdo, e deve, eu bato nessa tecla, o Paysandu tem que contratar um outro lateral esquerdo. Não dá para improvisar o Brian, ficar com o Brian e Jefferson. A diretoria já acena que vai contratar um lateral, mas só para o Campeonato Brasileiro. Enfim, mas precisa contratar um lateral esquerdo com qualidade. Lucas Maia, que a princípio seria titular dessa zaga, também está lesionado, então a zaga vai ser Wanderson e Carlão, provavelmente. Aí no meio, se você for pegar o meio-campo, o mesmo meio-campo que jogou contra a Tuna Luz Brasileira, vai ser Bispo, Val Soares e Juninho. Uma vez que o Robinho também está indisponível pela lesão, Juninho deve ser mantido como titular, sendo aquele articulador, meio atacante. Val Soares, que é um bom jogador, eu acredito que ele vai ser titular do Paysandu na temporada, deve ser mantido no meio campo. E aí é uma escolha do Hélio dos Anjos, colocar o Bispo ou o Netinho. Eu prefiro o Netinho. Eu acho o Netinho mais jogador, ele entrou muito bem no segundo tempo, talvez não tenha condições de jogar os 90 minutos, mas é um jogador que tem um senso de marcação bom, ele tem um senso de espaço de campo também muito bom, sabe? Ele sabe delimitar os ataques adversários, ele sabe se posicionar bem, tem um senso de posicionamento, então eu ia com o Netinho como titular, eu acho que ele acrescenta mais do que o Bispo, os dois são de marcação, o Bispo é um pouquinho mais físico, utiliza um pouquinho mais seu físico. Agora o Netinho, eu acho que ele tem uma técnica e um senso também de espaço de campo um pouco mais aprimorados que o Bispo. Eu ia de Netinho, então faria o meu campo de Netinho, Val Soares e Juninho. E o ataque, os 3 atacantes, Leandro, Yuri e Edinho. Acredito que no ataque não teremos nenhuma surpresa. Acredito que talvez seja realmente... não acredito que o Jean vai começar como titular. Ele deve ser reserva. Lembrando que eu estou colocando aqui a provável escalação, não é nem minha opinião em si. Por isso que no meio campo eu coloquei Bispo como titular, porque ele foi titular no amistoso. E falei do Netinho porque seria a minha preferência.
entendeu? Mas eu tô colocando a provável escalação segundo o que a gente vai apurando, a gente vai investigando. Então essa é a provável escalação do Paysandu, não que fosse a minha escalação. Então eu teria Leandro de um lado, Edinho de outro e o Yuri. O Yuri substitui o Nicolas, né? Nicolas que foi titular no amistoso contra a Tuna Luso brasileira, jogou o primeiro tempo. No intervalo entre o Yuri, e o Yuri faz essa função de campo que fez o Nicolas no primeiro tempo, aquele centroavante um pouquinho mais fixo na área, até uma posição um pouco diferente até uma função de campo um pouco mais diferente que o Nicolas fez na sua primeira passagem pelo Paysandu, que era um pouquinho mais solto o Nicolas no ataque. Agora ele é um pouquinho mais centralizado, com 2 pontos para ele também. 3 anos se passaram, a idade vai completar quase 35 anos, tem que ver como é que tá a questão física do Nicolas. Mas o time do Paysandu deve ser esse, a provável escalação do Paysandu deve ser essa para o jogo contra o Santa Rosa, sábado no Mangueirão, a estreia do Paysandu. Lembrando que o Yuri, que vai jogar com o centroavante, é um jogador que também ele sai um pouco da área, ele gosta de cair muito pela direita. É uma contratação que eu até coloquei como questionável. Eu analisei aqui todas as contratações feitas, tanto pelo Paysandu quanto pelo Clube do Remo. Eu coloquei o Yuri como questionável, mas aqui a gente está colocando as prováveis escalações. Então, essa deve ser a provável escalação do Paysandu. Já do Clube do Remo, o Clube do Remo estreia um dia depois do Paysandu, estreia no domingo às 16 horas contra o Canaã no Mangueirão. O Clube do Remo também, taticamente, o Ricardo Catalá deve mandar a campo o Remo num 4-3-3, taticamente parecido com o Paysandu, mas com algumas diferenças de funções de jogadores em campo e características de jogadores em campo que a gente vai tratar aqui. Então, vamos trazer o campinho. Agora, o campinho do Clube do Remo no gol. Rangel, o Clube do Remo, a diferença fez apenas jogos treinos, né, fechados, sem presença da torcida. Então, diferente do Paysandu que a gente viu, passou inclusive, foi transmitido o jogo pela Papão TV do amistoso contra a Tuna Luso brasileira, já dá um esboço maior. O do Clube do Remo é diferente. Lembrando que essa escalação que eu coloquei aí no campinho, eu me baseei pelo Cacheado. O Cacheado, ele fez da Rádio Clube, todo mundo conhece. Ele esboçou a escalação porque é um profissional que está lá todo dia no Clube do Remo. Então ele está observando treino, ele conversa com as pessoas e na Rádio Clube ele diz que provavelmente deve ser essa escalação. É lógico que até sábado ele coloca isso como uma ressalva, né? Até sábado o Catalá pode mudar alguma coisa, mas a princípio essa seria a escalação do Clube do Remo, do Ricardo Catalá, para o jogo de domingo contra o Canaã. Marcelo Rangel no gol, acredito que isso aí não tem uma surpresa, ele vem para ser o goleiro titular do Clube do Remo, isso aí sem nenhuma questão. Na lateral direita, o Thales, a princípio o lateral direito titular é o Vidal, mas o Vidal talvez não tenha condição física para jogar os 90 minutos, então o Thales provavelmente seria o lateral direito. Faria a zaga com Ícaro e Renier, e na lateral esquerda o Raimar. Inclusive, tirando a questão do Thales, quando num vídeo anterior aqui, eu fiz o que seria meu 11 ideal do Clube do Remo. Defensivamente seria dos jogadores que o elenco tem hoje, deixando claro isso. Dos jogadores seriam esses mesmos, só substituir o Thales pelo Vidal, e o Raimar e Natan realmente eles vão entrar numa briga aí para ver quem vai ser o lateral esquerdo titular do Clube do Remo. Aí no meio campo, a diferença do Paysandu, que é a que a gente citou, em função de característica, porque taticamente o posicionamento 4-3-3, a formação tática é a mesma, mas as funções de jogadores eles vão mudar muito. Por exemplo, você tem o Daniel jogando como primeiro volante, Pavani fazendo uma segunda volância, mas o Pavani ele consegue fazer isso, mas ele também consegue se aproximar muito do ataque. Diferente da característica do Val Soares do Paysandu, que é um segundo volante, mas ele um pouco mais de marcação, ele sai pro jogo, gosta de finalizar, ele tem presença no campo ofensivo, mas Pavani é um pouco mais técnico, ele realmente é aquele segundo volante que pode jogar como meia. Então, assim, é um jogador mais agressivo, então, assim, de funções, características de jogadores, o Clube do Remo tem um meio campo com características até mais ofensivas, pelo menos pegando essa escalação do Clube do Remo, essa provável escalação que pode ser o 11 inicial azulino contra a equipe do Canaã. Então tem o Daniel, o Pavani e o Camilo. Camilo, que é uma grande curiosidade, Camilo que fez apenas 4 jogos como titular do Mirassol na Série B, 37 anos, estava até pensando se ia aposentar ou se aceitaria a proposta do Clube do Remo, aceitou a proposta do Clube do Remo, provavelmente não vai ter condições de jogar os 90 minutos.
mas é um jogador que ao longo da carreira já mostrou a técnica. E realmente eu abro uma interrogação para ver como está o Camilo hoje, como é que ele vai se adaptar, não somente a esse jogo, mas ao clima de Belém, ao Clube do Remo, aos jogadores, ao Campeonato Paraense e principalmente como ele vai chegar na Série C, que é o grande objetivo do Clube do Remo, é a Série C. Então você faz um meio-campo com o Daniel Pavani e Camilo, um meio-campo bem ofensivo, e um trio de ataque com Ronald, Ítalo e Japorã. Lembrando que essa é a provável escalação dada pela Rádio Clube, né, pelo Cachado, mas como eu disse aqui, vale a pena ressaltar novamente, o Catalá pode mudar em algumas peças. Mas ele cita o trio de ataque com Ronald, Ítalo e Japorã. Ronald da base, todo mundo conhece, o Ítalo mais centralizado, o Ítalo que para mim foi uma das melhores contratações do Clube do Remo na temporada, por enquanto, 2024, se não for a melhor. É um jogador que foi artilheiro, um dos artilheiros da Série B, com 13 gols, jogando pelo Sampaio Corrêa. Então, uma equipe que acabou sendo rebaixada, mas ele teve o destaque. É um jogador que em 2021 foi muito bem também no Red Bull Bragantino. Então, é um jogador que pode suprir uma deficiência recém-histórica, lembrando que eu disse a palavra recém, do Clube do Remo, que é aquele jogador que faz realmente gols e supre essa necessidade de gols e tranquiliza a torcida referente a essa questão. O Ítalo, com certeza, vai ser titular do Clube do Remo, ainda mais pelo valor investido por ele em questão de salário. E o Echaporã jogando pela esquerda, então a gente pode ter um Ronald pela direita, Echaporã pela esquerda, o Ítalo centralizado, mas Echaporã e Ronald também podem trocar de lados. Echaporã que teve uma grave lesão em 2023, na época do Juventude. Vamos ver se ele recuperou, tomara que ele tenha recuperado bem dessa lesão. Echaporã deve fazer o ataque com Ronald, Ítalo e Echaporã, Ronald e Ítalo deve ser o trio de ataque, com Camilo vindo de trás sendo o meio atacante e Daniel Pavani finalizando o meio-campo azulino. Essas são as prováveis escalações, tanto do Clube do Remo quanto do Paysandu. E você escalaria quem? Comentem aqui, deixem escalações de vocês. No próximo vídeo eu posso também dar mais minha opinião, posso falar a respeito disso. Pode vir notícias novas de jogadores, quem sabe, que podem jogar, jogadores que podem não atuar. E a gente vai trazer ao longo da semana um especial sobre o Campeonato Paraense. Inclusive eu vou abordar num outro vídeo aqui nessa semana ainda sobre o Campeonato Paraense em geral, falando a expectativa de cada clube possui para o Campeonato Paraense, para essa disputa. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscrevam, comentem à vontade e até o próximo vídeo.